Olá, tudo bem? Membros do canal, esse é um vídeo exclusivo aqui para os membros. E hoje eu quero dar para vocês aí um exercício para você fazer, você sozinho. E é muito importante você fazer esse exercício, principalmente quem quer aí trabalhar com a fascinação. Esse exercício, ele envolve, né, umas questões aí de portal, umas questões aí de você conseguir, digamos assim, atravessar o seu próprio fator crítico e uma espécie de você entrar num transe, porém de uma forma que você vai utilizar aí a fascinação, porque de alguma forma aí esse exercício você vai estar olhando para você mesmo e nós vamos misturar neste exercício algumas coisas que envolvem os três pilares da religião. Nós vamos misturar aí um rito, ou seja, vai ter um ritual que você vai se propor a fazer nesse exercício, vai ter um mito que aí nós vamos, né, criar um mito em cima deste exercício e nós vamos ter um símbolo que também nós vamos criar um símbolo para este exercício. E nós vamos ter esses três elementos e juntarmos com isso a fascinação. Será o que vai acontecer com isso? Para cada um vai acontecer uma experiência diferente, mas uma experiência que fará você enxergar algo em você mesmo que até então você não enxergava e vai conseguir perceber, você vai ter percepções de você mesmo que até então você não tinha. E mais do que isso, em alguns momentos, pode ser que isso fique um pouco assustador, mas não precisa de forma alguma se apavorar, não precisa de forma alguma achar que você não vai, né, voltar, digamos assim. Esses mitos, são, como diz, são apenas mitos. Nada disso vai acontecer e você sempre vai ter um pouquinho da sua consciência e à medida que você entender que você precisa interromper o processo, simplesmente você interrompe, como eu vou ensinar você a fazer nesse passo a passo, lembrando que existe uma sequência, existe um passo a passo e você vai ter que fazer isso meticulosamente como eu explicar. Parte disso pertence à hipnose, parte disso pertence a rituais muito antigos, tá? Vem lá da época da magia, vem lá da época, digamos assim, da gênese disso tudo, da época dos bruxos, dos magos, da época, enfim, lá muito antiga. Então, alguns elementos provêm daí. Só que lá, né, nesses rituais, o pessoal se utilizava um mesmo rito, o pessoal utilizava símbolos, né? Utilizavam ali estrela de Davi, utilizavam aí outra simbologia, misturavam a questão Wicca, músicas, era um pouco mais denso, um pouco mais pesado, né, para o fim que essas pessoas utilizavam. Nós vamos pegar esses conceitos, porém, nós vamos criar o nosso próprio símbolo. E quando eu falo criar o nosso próprio símbolo, eu estou dizendo que você vai criar o seu símbolo, você vai criar o seu mito, né? O que é o mito? Mito é uma crença, é o porquê que você vai, né, se propor a fazer esse exercício, se propor a fazer essa experiência. Você tem que esperar alguma coisa disso, tirar algum proveito. Você quer fazer isso por qual finalidade? E a sua finalidade, o seu desejo, a sua expectativa, você define você mesmo e cria uma crença para você. Você cria, eu quero fazer isso porque eu quero entrar no mundo, no meu universo, eu quero encontrar o meu inconsciente, eu quero encontrar os arquivos
akáshicos, eu quero encontrar o inconsciente coletivo, eu quero a resposta para o universo, enfim. Você define o que você quer. E baseado nisso você cria, né, a expectativa e você define aí o seu mito. Por quê? Porque nada disso, né, você não sabe, é que nem Deus. Deus é um mito, você não conhece, você não viu, você não teve lá, você não participou da criação do mundo, digamos assim. Mas de alguma forma você entende, você acredita, você é convencido disso. Então, isso é um mito. Então você cria o seu próprio mito dentro da sua fé, dentro agora do que você acredita, independente da sua crença. Não use a sua crença aqui, não use o seu Deus aqui, não use nada disso. Crie um mito, você pode utilizar a sua crença, o seu Deus como parte desse mito agora, mas é importante que você crie um mito agora para você. E agora eu me refiro, enquanto você está assistindo esse vídeo, não, mas eu estou dizendo que você tem que, antes de fazer esse exercício, se demorar 1 hora, 2, um dia, uma semana, não importa. Você precisa se concentrar nisso e a partir desse entendimento você criar o seu mito, tá certo? Lembre, não coloque a sua crença aqui, utilize ela como parte do processo para criar o seu mito, mas não utilize a sua crença, o teu Deus aqui, porque isso não vai funcionar. Todo o processo de sugestão que você carrega até hoje, da sua crença, do seu Deus que você utiliza no dia a dia, se você trouxer isso como seu mito, isso não vai funcionar, tá certo? Você tem que criar agora o seu desejo, o seu mito, a sua expectativa, o que você quer disso, cria um mito, tá? Cria um motivo para isso, esse é teu mito. Criou teu mito, baseado nesse teu mito, deixa ele quietinho ali, você vai criar um símbolo. O que é um símbolo? É algo que você vai desenhar, você vai ter que criar algo físico, você pode recortar, fazer colagens, você pode fazer de massinha, de modelar, você pode fazer de madeira, você pode desenhar, pode pintar, enfim. O que é um símbolo? Se você pegar a cruz é um símbolo. Se você pegar a estrela de Davi é um símbolo. Se você pegar, né, sei lá, a letra A é um símbolo, a letra C é um símbolo. Você não pode utilizar nenhum símbolo. Lembra? Você criou um mito, um desejo seu, baseado numa expectativa, algo que você quer. Essa é a sua crença, é o seu desejo, é o seu mito. É onde você quer, o que você quer atingir com isso, certo? Então, baseado no seu mito, você tem que criar também o seu símbolo. E o seu símbolo não vai pegar símbolos que já existem, porque esses símbolos significam outra coisa. Você tem que criar o seu. Então, você cria, baseado no seu mito, o seu símbolo. Se tiver um risco, 2, 3, um desenho, algo, não importa. Cria o seu símbolo. E esse símbolo não pode ser nada que já existe. Tem que ser algo seu, por mais maluco que seja. E ele tem que fazer sentido ao seu mito. Não pode ser qualquer risco ou inventar umas coisas. Não, tem que ter um propósito. Esse símbolo, ele tem que estar relacionado ao seu mito. O que quero dizer com isso? Para você, tá? Você não vai, qualquer pessoa que vê esse símbolo não vai identificar o mito dele. Mas para você tem que estar claro. Toda vez que você olhar para esse símbolo, você tem que enxergar esse mito nesse teu símbolo, tá? Então, você cria esse símbolo. E agora, você com o seu mito, com o seu símbolo, eu vou dar para você o passo a passo do rito, certo? Então nós vamos ter um rito agora. E esse rito você vai fazer o seguinte. Lembra, você tem o seu mito, o seu símbolo. E agora eu vou dar o rito para você, que é o passo a passo de como você vai utilizar esses dois elementos. Tá certo? Então você vai em um ambiente, quanto mais vazio esse ambiente, imagina uma sala, tá certo? Quanto mais vazia tiver esta sala, melhor. Você vai colocar um espelho na parede, se pode ser um espelho
pequeno, não tem problema. O ideal é ser um espelho que pelo menos você consiga enxergar aí pelo menos a metade do seu corpo, tá? Pode fazer em pé? Não, você vai ter que colocar esse espelho no chão, tá? Não inclinado, quanto mais reto esse espelho estiver, melhor. Então você encosta ali na parede, pode inclinar um pouquinho só para ele não escorregar e não cair. Coloca esse espelho na parede, tá? Encostado numa parede. Exatamente, você vai pegar uma trena e vai medir 77 centímetros de distância desse espelho. Então colocou o espelho na parede, encosta a trena, mede 77 centímetros e faz um risquinho de giz no chão, tá certo? Só para você ter essa medida exata entre o risco e o espelho. Até aí tudo bem, né? Então você fez isso, você vai fazer o quê? A metade dessa distância entre o espelho e o risco que você fez no chão, ou seja, a metade de 77 centímetros exato, você faz uma pequena marcação. Nessa marcação que você fez entre o risco e o espelho, você vai colocar ali nessa marcação exatamente o seu símbolo, tá certo? Então vai estar aí o seu símbolo no chão. Em cima do seu símbolo você vai colocar uma vela, e essa vela ela tem que ter exatamente 7 centímetros de altura, certo? Então você compra uma vela, mede da pontinha dela até embaixo 7 centímetros, corta ela, deixa ela de 7 centímetros, exatamente 7 centímetros, não pode ter mais nem menos. Estas medidas 77, 7, tudo isso faz parte de um rito, e tudo isso são códigos matemáticos relacionados a energias e ao propósito que vai, né, fazer parte de algo muito incrível aqui. Depois mais a gente estuda isso detalhadamente, tá certo? Então vai ter esta vela em cima do seu símbolo, ali entre esse risco e o espelho. Nesse risco você vai se posicionar atrás dele, então você vai sentar no chão. Quer sentar numa almofada, sente. Quer cruzar as pernas, cruze. Enfim, você tem que sentar, né, onde o limite é esse risco. Você não pode ultrapassar esse risco nem ficar muito para trás dele. Ou seja, você tem que ficar nesse risco, né? O final do teu corpo tem que estar neste risco, tá? Então você vai sentar ali e você vai olhar para o espelho, tá? Para esse espelho, e esse espelho ele vai ter que pegar de cima da tua cabeça até pelo menos aí as tuas pernas, porque neste espelho vai ter que aparecer o seu corpo, vai ter que aparecer a vela e vai ter que aparecer o seu símbolo. Ou seja, você vai estar sentado, por isso que se você inclinar muito o espelho, isso não vai aparecer. Teria que deixar esse espelho o quanto mais retinho possível, tá certo? E o que vai acontecer? Você vai ter o espelho, você vai estar atrás dessa linha, dessa marcação de giz que você fez, e entre você e o espelho vai ter o símbolo e vai ter a vela de 7 centímetros. Todas as luzes completamente apagadas, nada de celular, nada de eletrônico, nada de TV ligada, desliga. Se tiver um televisor no ambiente, desliga da tomada, não pode ter LED, aquela luzinha que fica acesa, não pode ter nada sendo carregado na bateria, não pode ter nada nessa sala de eletrônico. Apenas isso que eu falei, tá certo? Se você tiver, eu estou no quarto, tem a cama, tem o roupeiro, tudo bem, tá certo? Não tem problema. Só que nesse espelho não pode aparecer estas coisas atrás, somente você, essa vela e o símbolo. Atrás não pode ter nada. Então encosta esse espelho na tua cama e atrás fique a parede, tá certo? E o que você vai fazer? Tudo apagado, você vai acender esta vela. Acende esta vela com um fósforo, com isqueiro, enfim, tá? Acende a vela e a partir disso você simplesmente vai ficar olhando para esse espelho, tá? Lembrando que vai ter a vela acesa, ela vai chamar a tua atenção. Você não pode, de forma alguma, desviar sua atenção e olhar para a vela. Não pode. Lá naquele espelho que você vai ter que olhar
para os teus olhos. Você vai fazer a fascinação de você mesmo, tá certo? E você vai fazer a fascinação olhando somente para os teus olhos, fixo, olhando fixo, só para os olhos. Vai ter a vela queimando, você vai perceber nesse momento, vai passar aí uns 3, 4 minutos, a vela vai começar a queimar. Você vai perceber que a chama da vela vai aumentar em alguns momentos e alguns ela vai diminuir. É muito importante que você não tenha nada aberto, janela, porta, nada, para não ter circulação de vento, nada disso. Não pode ter vento nesse ambiente, tá? Deixe tudo fechado e essa vela vai estar queimando. Você vai observar que ela vai aumentar a chama, às vezes ela vai diminuir, mas você não pode tirar os olhos de você mesmo para olhar para a chama. Como eu digo, várias coisas vão chamar a sua atenção. Não desvie, fique focado e concentrado somente nos seus olhos, nesse espelho. Em alguns momentos, essa vela, tá, você vai ver que a cor dela vai mudar. E você vai ver que conforme muda a cor dela, você vai conseguir perceber isso no espelho, ela vai mudar para algumas cores das 7 cores. As 7 cores que temos aí no arco-íris. Às vezes ela vai ficar verde, às vezes, enfim, ela vai mudar aí as cores. Não olhe para a vela, continue olhando somente para os seus olhos. E você vai perceber, né, que em alguns momentos parece que você está no espelho olhando para fora. Em alguns outros momentos, você vai ver que você vai entrar aí, digamos assim, numa espécie de portal. Enfim, eu não quero descrever aqui o que poderá acontecer, porque isso, tá, a partir daqui é algo seu, a partir daqui é uma viagem sua. Se eu descrever aqui algumas experiências de pessoas que já fizeram isso, algumas experiências, se eu colocar a minha experiência aqui, pode ser que isso vai entrar como uma sugestão, e essa sugestão, você já estuda hipnose, você já conhece, essa sugestão pode ser que vai influenciar você a criar aí as memórias falsas e começar a ter percepções, enfim, do que experiências minhas ou de outras pessoas. Então, eu quero que você entre nesse universo seu, até porque você vai ter o seu mito, você vai ter o seu símbolo. Eu tenho o meu mito, eu tenho o meu símbolo. Por isso que a minha experiência, ela vai levar para aquilo que eu criei, tá certo? Para a minha expectativa, para a minha crença do meu mito, para o meu propósito, tá certo? Só que se você tem o seu e eu relatar a minha experiência, eu posso contaminar todo o processo seu aí. Então aqui eu te dei todo o rito e você vai seguir esse rito exatamente como eu falei. Depois, mais adiante, eu vou gravar um outro áudio desse, ou um outro vídeo desse, né? Para explicar aí o porquê dessas medidas, o porquê dessas distâncias. Mas isso tudo vai estar lá no curso que eu vou liberar, que você que é membro vai acessar gratuitamente, a arte da magia. Isso tudo vai ter as explicações. Esse é um exercício aí e você vai ver que a sua vida depois disso vai ser um pouco diferente e para melhor. E você vai ver que a visão, a audição, a sinestesia, a percepção, ela vai muito além daquilo que a nossa capacidade, né, a nossa capacidade consciente é capaz de entender. E quando você usa essas suas habilidades aliado a outras questões energéticas, a outras questões aí que envolve o ser humano como algo integrante de uma energia muito maior, você vai ver que você vai ter umas experiências fantásticas e a partir disso você vai conseguir se conhecer muito mais do que você se conhece até hoje. Espero que você faça isso e que você goste. E não perca, até o nosso próximo áudio, a nossa próxima videoaula aí, só para você que é membro do canal. Até mais.